Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 745. Cercado esses 4 monstros eram cães infernais de 3 cabeças, cada um com uma altura de 5 metros e comprimento de mais de 15 metros. Seus membros musculosos estavam queimando em chamas, e eles rugiam em direção ao céu de vez em quando, revelando presas afiadas que eram como espadas longas. A pele deles era áspera como rochas vulcânicas e secretava lava que pingava no chão, produzindo chamas. As balas dos artilheiros eram completamente inúteis para eles, assim como fazer cócegas neles. Além disso, os cães infernais de 3 cabeças continuaram emitindo quis espirituais aterrorizantes que instantaneamente enviaram muitos artilheiros se espalhando e fugindo em todas as direções. No entanto, diante dos 4 cães infernais de 3 cabeças, suas tentativas de escapar foram em velocidade de caracol. Os 4 cães infernais de 3 cabeças dispararam como tanques avançando a uma velocidade de 100 km por hora. Eles massacraram mais da metade dos artilheiros no tempo que uma pessoa levaria para estalar os dedos. Os cães infernais rasgaram os corpos humanos com apenas um golpe casual de suas garras ou batendo com indiferença. Depois disso, eles abriam a boca e engoliam os corpos frescos. Tom não pôde deixar de revelar um sorriso satisfeito quando viu os 4 cães infernais de 3 cabeças perseguindo e matando os artilheiros de brincadeira. Seu sistema foi atualizado mais uma vez e, no momento, ele tinha a habilidade de invocar cães infernais de 3 cabeças. Esses cães infernais de 3 cabeças eram extremamente robustos e impenetráveis por armas. Eles ficariam ilesos mesmo se fossem atacados por um tanque. Mesmo que fossem atingidos de frente por mísseis de cruzeiro Tomahawk, eles sofreriam apenas ferimentos graves, no máximo. Além disso, eles também poderiam fazer uso de suas chamas para se regenerar rapidamente. Estas eram as chamas do inferno que queimavam constantemente em seus corpos a uma temperatura de mais de 1000 graus. Além de serem capazes de causar dano físico de alta temperatura, eles também podem queimar a vontade de um humano diretamente. Os cães infernais de 3 cabeças tinham força e velocidade que não deveriam ser subestimadas. Para eles, mesmo os lobisomens de 2ª geração eram existências semelhantes a brinquedos infantis. Eles também mantinham constantemente um ki espiritual aterrorizante dentro de um alcance de 100 metros ao seu redor. Isso poderia fazer com que qualquer pessoa com uma vontade vacilante estremecesse de terror e desistisse de resistir. Com esses 4 cães infernais de 3 cabeças, o número de guerreiros comuns não importava. Esses 4 cães infernais de 3 cabeças podem facilmente bater de frente em um reconhecimento blindado. Somente ataques de caças, navios de guerra e ataques de mísseis de longa distância seriam capazes de derrotá-los. HMHMPH. Depois de ser perseguido pelos lacaios da família Douglas por tanto tempo, é hora de retaliar. Tom sorriu. Se não fosse porque vocês enviaram tantas pessoas para eu matar, permitindo-me reunir o ódio de tantas almas mortas, eu não teria sido capaz de atualizar meu sistema tão rápido. No momento, já sou capaz de invocar cães infernais de 3 cabeças. Tom estava fugindo intencionalmente para que a família Douglas continuasse enviando pessoas para ele matar. Ele então reuniu o ódio das almas mortas para atualizar seu sistema de Deus Lobo. Portanto, nas horas seguintes, Tom parou no canyon e se usou como isca para continuar atraindo os artilheiros da família Douglas para atacá-lo. Em um curto período de 2 horas, um total de 4 grupos de mais de 40 artilheiros entraram no canyon. No entanto, todos eles se transformaram na comida dos cães infernais de 3 cabeças, e os rugidos dos cães infernais de 3 cabeças se tornaram os pesadelos de inúmeras pessoas. Na meia hora seguinte, embora muitas pessoas permanecessem à distância, ninguém ousou se aproximar do local. Tom soltou uma risada fria e pensou consigo mesmo, não se atreve a vir mais? Tudo bem, já que você não vem, então é minha vez de iniciar a matança. Pensando em como ele foi forçado a se esconder e lutar sem parar dia e noite durante esse período de tempo. Mesmo sendo algo que ele havia feito intencionalmente, Tom ainda guardava rancor e seu coração estava cheio de fúria.
Ele estava decidido a massacrar e assumir o controle da família Douglas. É bom que eles tenham expandido sua influência durante esse período e se integrado a inúmeras organizações criminosas. Isso vai me poupar muito trabalho. Só então, o olhar de Tom se estreitou e brilhou com um brilho azul. Ele estava compartilhando a visão de um lobo fantasma que estava a 1 quilômetro de distância. Foi através desse compartilhamento de visão que ele foi capaz de cercar e matar seus oponentes, lançar ataques furtivos e recuar oportunamente, permitindo que ele permanecesse invicto. Um veículo off-road parou lentamente depois de entrar no cânion. 2 homens e uma garota desceram. Um deles era Whitleyon, que já havia agredido Tom anteriormente. É esse cara de novo. Então outro cara e a garota também são humanos extraordinários. Tom sorriu. Isso é simplesmente bom. Você acha que apenas 3 humanos extraordinários serão capazes de lidar comigo? Aproveito esta oportunidade para lhe fazer uma pequena surpresa. Os 3 se dirigiram para a localização dos cães infernais de 3 cabeças. Tom sorriu e comandou o exército de lobos fantasmas para cercar os 3. Ele já podia prever os 3 sendo derrotados pelos cães infernais de 3 cabeças mais tarde, quando a luta começou. Nesse ínterim, ele planejava usar os lobos fantasmas para cercá-los e prendê-los de ambos os lados. Whitleyon entrou no desfiladeiro e sua carranca se aprofundou quando viu os cadáveres chamuscados e retalhados. Ele lembrou aos outros 2, tenham cuidado depois. Esses lobos fantasmas são esquivos e têm um ótimo trabalho em equipe. Não devemos ser descuidados. Além disso, recebi relatórios de meus subordinados de que Tom parece ter mais um tipo de monstro sob ele agora, que parece ser semelhante ao lendário cão infernal de 3 cabeças. Ataques de armas comuns são completamente inúteis contra eles, e sua força e agilidade muito longe superam os dos lobos fantasmas. Devemos ter muito cuidado. O semblante de Whitleyon era extremamente sombrio. Era exatamente como ele havia pensado. O potencial de Tom era poderoso demais. Dentro de um curto período de tempo, sua proeza de batalha aumentou mais uma vez. Vendo como Jack e Helena não pareciam se importar, Whitleyon suspirou interiormente. Desta vez, o professor pode estar realmente errado. Por alguma razão, um sentimento sinistro continuou piscando em sua mente. Os 3 tinham atributos físicos que ultrapassavam em muitos das pessoas comuns. Mesmo que estivessem apenas caminhando, eles cruzariam uma distância de várias centenas de metros em 10 segundos. Enquanto o ar continuava emitindo uma sensação escaldante, indícios de cheiro de lava sulfúrica atingiram seus narizes. Rugido. Ao ver os 4 cães infernais, as pupilas de Whitleyon se contraíram ferozmente. Ele poderia dizer apenas pelo tamanho e aparência que esses 4 monstros não seriam fáceis de lidar. Os terríveis quis espirituais que eles estavam exalando também continuaram estimulando o terror em seu coração. Só então, uivos de lobo ininterruptos e intermináveis continuaram a soar dos arredores enquanto muitos lobos enormes azuis e translúcidos apareciam no ar ao redor deles. Eles estavam de olho nas 3 pessoas. Os lobos claramente os cercaram completamente. Havia mais de 400 lobos fantasmas, um número que o excedeu em muito as expectativas do Leão Branco. Claramente, Tom havia escondido deliberadamente suas capacidades na perseguição anterior. O coração de Whitleyon afundou e seu tom soou extremamente solene. Prepare-se para recuar. Vou fechar a retaguarda enquanto vocês 2 atacam com força total e relatam ao professor imediatamente. A força de Tom cresceu muito rapidamente. O professor precisa agir pessoalmente. Se esta pessoa puder continuar vivendo. Dizendo isso, os olhos de Whitleyon se encheram de arrependimento. Ele não ousava imaginar o quão poderoso Tom se tornaria se seu sistema pudesse continuar crescendo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 746. Tomada pela tempestade antes que Whitleyon pudesse terminar suas palavras, Helena já havia cobrado ferozmente. Com um estrondo explosivo ressoando sob seus pés, ela pisou fundo e criou uma grande cratera no solo, deixando para trás uma série de pós-imagens.
Onde quer que ela passasse, haveria uma série de correntes de ar, e ela colidiu com a cabeça de um dos cães infernais de 3 cabeças como um míssil guiado. Foi só então que um estrondo alto chegou aos ouvidos de Whitilion. Enquanto ele estava em um estado de estupefação, Helena tinha batido a cabeça do cão infernal em seu peito. Então um grito ensurdecedor e agonizante soou. Helena levantou uma de suas pernas bem alto e então a pressionou para baixo. Com um chute de machado, um estrondo alto soou e a espinha do cão infernal foi esmagada. Em um piscar de olhos, um dos cães infernais caiu no chão como uma poça de lama. Tom, que estava ao longe, pôs-se de pé. Ele sentiu como se estivesse todo arrepiado. Quem é essa garota? Ao pensar em como um de seus cães infernais havia morrido assim, ele se sentiu enfurecido e apavorado. Ele imediatamente deu uma ordem: mate todos eles. Em um instante, os 3 cães infernais restantes rugiram quando chamas e luz explodiram de seus corpos. Eles eram como 3 enormes bolas de fogo, avançando em direção a Helena. O solo estava queimado onde quer que eles passassem, e a temperatura das áreas próximas ao cânion começou a subir rapidamente. Diante de tal poder de abalar o mundo, Whitilion perdeu a calma. Fuja rapidamente. Ele enviou mais de 10 espadas de Platina Kiss, cortando os 3 cães infernais. No entanto, além de enfurecer os cães infernais e fazer com que uma grande quantidade de sangue espirrasse de seus corpos, a espada Kiss foi completamente incapaz de impedir o avanço dos cães infernais de 3 cabeças. Ao ver isso, Tom revelou um sorriso de desdém e pensou: todos vocês podem morrer. Então, assim como Whitilion queria se virar e fugir, Helena fez seu movimento mais uma vez. Diante dessas 3 grandes bolas de fogo atacando em sua direção, Helena não escolheu forçá-las de frente. Afinal, mesmo tendo atributos físicos extraordinários, ela ainda sofreria queimaduras. Portanto, ela não escolheu entrar em contato diretamente com a alta temperatura e, em vez disso, bateu com o dedo, enviando poderes violentos para fora. Essa batida parecia fazer o ar explodir. Em um instante, mais de 1000 fluxos de espadas Kiss explodiram e dispararam em direção aos cães infernais de 3 cabeças. Esta era a espada suprema do vento da névoa que Fang Xingjian transmitiu a Helena. Sozinho, um dos Kiss de espada desta técnica pode não ser capaz de desencadear uma proeza maior do que a de Kiss de espada de platina do Leão Branco. No entanto, depois de bater uma vez, Helena bateu novamente. Depois de alguns toques consecutivos, uma miríade de Kiss de espadas começou a cortar. Eles eram como uma tempestade, cercando completamente os cães infernais de 3 cabeças. Havia tantos fluxos de Kiss de espada que era como um mar de espadas. PFFFT 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 PFFFT. Sons densamente compactados soaram. Neste momento, era como se houvesse várias centenas de Helenas segurando uma pequena faca e continuamente atacando os cães infernais de 3 cabeças de todas as direções. Os cães infernais de 3 cabeças soltaram gritos agonizantes e caíram um após o outro. As chamas em seus corpos foram gradualmente extintas e a lava continuou saindo de seus corpos como sangue fresco. No entanto, a espada Kiss não parou por aí. Eles continuaram a jorrar em direção aos arredores. Quando sons horríveis de corte soaram, a espada Kiss conseguiu cortar 1 metro no chão, trazendo fumaça e poeira por toda parte. O Leão Branco olhou para esta cena com grande espanto. A técnica de espada que Helena realizou parecia um milagre para ele. A espada Kiss densamente embalada era realmente uma visão medonha. Sua grande destreza não era de forma alguma mais fraca do que um míssil de cruzeiro Tomahawk que poderia até ser mais forte. Quando Tom, que observava à distância, viu os 4 cães infernais desmoronar sem saber se estavam vivos ou mortos, ele sentiu como se seu coração fosse sangrar. O que o deixou ainda mais apavorado foi Helena, a que lançou os ataques. Ver essa jovem matar seus trunfos de 3 cabeças com tanta facilidade fez com que seus cabelos se arrepiassem e ele tivesse vontade de escapar imediatamente. Foi neste momento que os 400 lobos fantasmas foram atacados. Desta vez,
Jack foi quem fez sua jogada. Os sons eram essencialmente tremores, e os tremores poderiam ser o meio de ataque com a maior força destrutiva neste mundo quando se tratava de estruturas físicas. Quando os 400 lobos fantasmas apareceram e atacaram os três, a boca de Jack abriu ligeiramente. Ondas de espada invisíveis foram liberadas de sua boca. Era um tipo de onda de espada única que os ouvidos humanos seriam incapazes de perceber. No entanto, onde quer que as ondas da espada passassem, era como se uma camada de força invisível tivesse varrido o mundo. Camadas do solo foram transformadas em pó, e as plantas e árvores explodiram em pó com um estrondo. Bang 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 bang. Os Ghost Overs explodiram um após o outro, transformando-se em fragmentos estilhaçados devido aos intensos tremores no ar. Não havia muitos materiais físicos que pudessem suportar tais tremores de alta frequência. Tudo se desintegrou em alta velocidade e se dissipou no ar. O mesmo aconteceu com os lobos fantasmas. Quando se transformavam em um estado intangível, podiam evitar o contato com qualquer material físico. No entanto, quando assumiam um estado físico, podiam entrar em contato com outras pessoas, o que também significava que podiam ser atacados. Mais de 400 lobos fantasmas foram mortos instantaneamente com um único golpe. Tom perdeu a visão compartilhada que tinha com os Ghost Overs e se levantou, começando a suar frio. Ele tinha uma expressão horrorizada e suas pernas se moviam rapidamente enquanto ele escapava para longe, deixando para trás uma série de pós-imagens. Aterrorizante. Esse cara e essa garota são muito assustadores. Como pode haver especialistas tão aterrorizantes? Meu sistema precisaria ser atualizado mais 3 vezes, não, 5 vezes antes de eu ter a chance de enfrentá-los. Ao pensar nisso, suas pernas se moviam cada vez mais rápido. Em um piscar de olhos, ele estava correndo rapidamente com os 4 membros no chão. Ele gradualmente assumiu a aparência de um lobo fantasma. Enquanto ele corria, uma linha preta cortou o ar. Helena havia rompido as barreiras do som e estava avançando a uma velocidade extrema. Quase no mesmo instante em que Tom virou a cabeça, um soco violento acertou sua cintura. PFFFF. A cintura de Tom foi quebrada em duas, e sangue fresco jorrou instantaneamente com a metade inferior de seu corpo permanecendo no chão enquanto sua parte superior voou para cima. Então Helena mais uma vez rasgou a atmosfera e lançou um soco no peito de Tom. No entanto, assim que o punho de Helena estava prestes a pousar no corpo de Tom com poderosas correntes de ar, Tom assumiu um estado intangível e desapareceu. HMMM. Helena franziu a testa e continuou com seu soco. Então ela socou descontroladamente em todas as direções, atacando o ar. Como se ela tivesse acendido muitos explosivos, nuvens de poeira foram lançadas voando em meio a uma série de explosões aéreas. Tom, que assumiu uma forma intangível, olhou para esta cena em choque e horror enquanto a metade inferior de seu corpo se regenerava gradualmente. Cada vez que seu sistema era atualizado, além de ser capaz de governar um novo tipo de monstro, ele também possuía as características do novo monstro. Isso significava que ele agora possuía a habilidade dos lobisomens de se regenerar, a habilidade dos lobos fantasmas de assumir uma forma intangível e as chamas dos cães infernais, que os espirituais aterrorizantes e físicos, apenas para citar alguns. Essa garota é uma lunática. Tom engoliu em seco e saiu rapidamente. Ele havia decidido nunca ofender a família Douglas, a menos que tivesse absoluta confiança. Essa garota é o craque da família Douglas. Felizmente, eles também não podem fazer nada contra a habilidade dos lobos fantasmas. HMPH, espere até eu voltar na próxima vez. Tom saiu rapidamente, sem se virar. Seus olhos estavam cheios de um espírito de luta. Helena soltou um berro furioso. Ela não esperava que Tom também possuísse a habilidade dos lobos fantasmas de assumir um estado intangível. A partir de então, a família Douglas continuou mobilizando várias forças para caçar os rastros de Tom. No entanto, Tom parecia ter desaparecido completamente, nunca mais aparecendo. Enquanto isso, Jack e Helena tomaram conta da região como uma tempestade.
Sob as ordens de Fan Xingjian, eles fizeram uma aparição surpreendente com suas surpreendentes proezas de batalha. Eles podiam cruzar uma cidade em apenas alguns minutos e agiram simultaneamente no sul e no norte, respectivamente. Com o apoio da rede de inteligência da família Douglas, eles abriram caminho para a sede de organizações criminosas, mataram um lote de pessoas, apoiaram um lote de pessoas ao poder e assumiram o controle de gangue após gangue. Todos os tipos de organizações criminosas chinesas, vietnamitas, mexicanas, colombianas, afro-americanas e muitas outras foram subjugadas uma após a outra. Jack e Helena eram quase imparáveis na costa oeste dos Estados Unidos. Em apenas 10 dias, eles varreram várias dezenas de vilas e cidades como uma tempestade. Eles expandiram a influência da família Douglas por toda a costa oeste, governando inúmeras organizações criminosas. Seu poder e conexões estavam espalhados pela Califórnia, Oregon, Washington e outros estados. Eles se tornaram um império do submundo sem precedentes, recebendo a atenção da polícia, do FBI e de muitas outras organizações federais em vários estados. No entanto, ninguém poderia fazer nada para Helena ou Jack. As organizações criminosas nos Estados Unidos sempre foram muito fortes, especialmente as várias centenas de grupos baseados em Los Angeles. Eles tinham trilhões de dólares em financiamentos, uma força de trabalho total de mais de várias centenas de milhares de pessoas e estavam envolvidos em mais de 100 setores diferentes, incluindo provisões, refeições, remédios, armas e munições, drogas, sexo e entretenimento. As organizações criminosas eram existências que podiam influenciar o país. No entanto, as diferentes organizações criminosas foram segregadas em gangues claras, com as diferentes gangues tendo origens e raças diferentes. Isso causou conflitos e mortes entre essas gangues criminosas, e ninguém jamais conseguiu unificá-los. Portanto, as ações de Jack e Helena criaram uma grande reação. Durante cerca de meio mês, inúmeras pessoas tinham como alvo os dois, com muitas tentativas de assassinato, apreensão, lançamento de ataques furtivos, bem como cercá-los e atacá-los. Eles até receberam desafios, ataques furtivos e tentativas de assassinato de 12 humanos extraordinários no total. No entanto, todas essas tentativas foram inúteis e aumentaram o poder e a influência de Jack e Helena. Com o poder apenas desses dois, incontáveis gangues criminosas foram suprimidas, e eles ficariam pálidos com a menção dos nomes de Jack e Helena. Pessoas com poderes extraordinários também começaram a aparecer perante humanos comuns como resultado de suas ações. Helena ficou famosa como uma tirana feminina devido à sua força poderosa, e ela passou a ser conhecida como a pessoa mais forte da costa oeste dos Estados Unidos. Ela recebeu a admiração e o respeito de inúmeras gangues criminosas e centenas de milhares de membros de gangues criminosas na costa oeste. Suas palavras e ações podem criar um rebuliço e envolver dezenas de milhares de vidas. Essa série de ações foi muito rápida e furiosa, tanto que muitas pessoas não conseguiram reagir a elas. Quando puderam, a família Douglas já havia se tornado uma influência massiva sem precedentes. Eles ficaram com excesso de pessoal, havia um inconveniente em dar comandos, pois ainda não haviam se integrado adequadamente, e era difícil restringir todos devido aos membros serem extremamente bagunçados e desordenados. Além disso, a riqueza que eles tinham também era muito caótica e massiva. Ninguém poderia apresentar com precisão os números reais. Apesar de tudo isso, eles ainda eram monstros aterrorizantes. Provavelmente não havia governo que pudesse aceitar uma força tão grande e incontrolável em seu território. Além disso, esse grupo ainda possuía uma quantidade enorme de armas de fogo e poder extraordinário. Portanto, a Agência Administrativa Sobrenatural dos Estados Unidos e o Departamento de Execução da Lei finalmente voltaram sua atenção para este império do submundo que repentinamente se levantou. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 747, pergunta Hotel Beverly Hills, Los Angeles. Uma reunião extremamente animada estava sendo realizada no hotel. Quem organizou foi a família Douglas.
Esta foi uma reunião de inúmeros grupos mafiosos e pessoas ricas em toda a costa oeste dos Estados Unidos. O centro das atenções nesta reunião era naturalmente Helena, a tirana inigualável que abalou toda a costa oeste com sua impressionante proeza marcial. Vestida com vestido, Helena sentou-se casualmente em um canto enquanto segurava um coquetel. Ela constantemente atraía a atenção das pessoas presentes, com pessoas olhando em sua direção de vez em quando. No entanto, como eles temiam a reputação de matar de Helena, muitas pessoas não ousavam se aproximar dela. Além disso, ela expulsou da reunião os 3 homens que ousaram fazê-lo. Nesse momento, uma comoção estourou na entrada do hotel. A comoção aumentava cada vez mais e não parecia diminuir tão cedo. Houve até suspiros e gritos misturados à comoção. Helena franziu a testa, chamou um de seus subordinados e perguntou: qual é o problema? Parece que 2 chineses têm alguns desentendimentos. Um deles queria que o outro fugisse, mas no final, todos os seus guarda-costas foram espancados pela outra parte. Oh! As sobrancelhas de Helena foram levantadas. É certo que eles não estão criando problemas intencionalmente. Não deveria ser o caso. Eles parecem se conhecer. Eles podem ter algumas rixas de antes, disse o subordinado e parou por um momento. Então ele olhou para um chinês que estava se aproximando e disse: é ele. Sob o olhar de todos, um jovem chinês charmoso e bonito se aproximou e sentou-se ao lado de Helena. E pensar que esse cara se atreve a se aproximar de Helena. Anteriormente, um astro masculino que não sabia de nada caiu e foi expulso em menos de 3 segundos. Ei, acho que é cedo para esse cara também. No entanto, fora das expectativas de todos, Helena não expulsou esse homem, que havia abordado casualmente, como ela havia feito com os outros antes. Pelo contrário, ela olhou para este jovem chinês com curiosidade e disse: extraordinário humano. Sua intuição lhe dizia que as habilidades dessa pessoa não deveriam ser subestimadas. Oh! Você pode dizer? O jovem chinês sorriu e disse: eu sou Tang Song. Você deve ser Helena. Você está interessado em nos conhecermos? O subordinado de Helena sussurrou em seus ouvidos: este é o representante da família Tang de Hong Kong. Eles também têm uma filial em Los Angeles. Helena olhou para Tang Song e disse: você é muito confiante. Tang Song deu de ombros e não disse nada. Ele apenas olhou para Helena com um olhar cheio de admiração. Claro, ele estava confiante. Ele tinha o sistema celestial. Assim, enquanto ele pudesse continuar fazendo com que as pessoas o admirassem e satisfizessem o nível de admiração exigido por seu sistema, ele continuaria trocando e recebendo as memórias e o poder de um celestial que cultivou por 50 bilhões de anos. Isso permitiu que ele se tornasse um membro central da Crimson Alliance em apenas um ano. Ele não apenas criou uma tempestade em Hong Kong e pegou muitos de surpresa, como também ensinou uma lição a um membro de uma família rival. Tang Song deu de ombros enquanto usava absoluta confiança em seu sorriso. E melhor para as damas serem mais gentis. Helena, você não acha que ficará mais bonita se agir um pouco mais gentil? Por que você sempre tem que fazer uma cara séria? Ao ouvir suas palavras, inúmeros membros da família Douglas olharam para Tang Song enquanto ele tomava liberdades abertamente com seu líder. As sobrancelhas de Helena se contraíram e estavam prestes a explodir. No entanto, ela se acalmou no momento seguinte e disse calmamente: vou te ensinar uma lição da próxima vez. Depois de dizer isso, ela simplesmente saiu, sem nem mesmo se virar. Essa ainda é aquela tirana feminina? Helena não pode ter gostado desse jovem de aparência delicada, certo? Ver Helena sair assim deixou muitas pessoas extremamente surpresas. Eles também começaram a sentir que Tang Song era uma existência insondável. No entanto, Tang Song pegou o coquetel que Helena estava bebendo antes e provou. Ele observou a figura de partida de Helena e revelou um sorriso misterioso. Esta senhora é realmente feroz. No entanto, se alguém for capaz de subjugá-la, essa pessoa poderá assumir o controle das organizações criminosas em toda a costa oeste sem nenhum custo. É um negócio fantástico. No momento seguinte,
Estrondos de trovões soaram no céu. Tang Song olhou para o céu com curiosidade e disse: Trovão. No momento em que Helena saiu pela porta, ela saltou suavemente para o céu. Em meio a uma série de estrondos estrondosos, ela atravessou a cidade em poucos minutos e apareceu acima do mar. Sair. Depois que ela soltou um berro, 3 homens vestindo uniformes de batalha apareceram atrás dela. Vendo Helena parada na superfície da água com as mãos atrás das costas, um dos homens disse: Você veio aqui intencionalmente. Quer lidar com nós 3 sozinha? Helena disse friamente: Eu não serei capaz de agir sem restrições se houver muitas pessoas. Eu posso acabar matando vocês por engano. Ele. O homem sorriu. Você sabe quem nós somos. O Departamento de Execução da Lei já tomou conhecimento de você. Helena, você faz mau uso de seus poderes extraordinários e intervém no mundo mortal, matando inúmeras pessoas. Você tem 2 opções agora. Antes mesmo de terminar suas palavras, sua cabeça explodiu. Foi só então que Helena apareceu atrás dele com o punho ainda cerrado. Ela balançou a cabeça e disse: Vocês também têm apenas 2 opções. Morrer ou se render. Os 2 homens restantes soltaram gritos furiosos e avançaram em direção a Helena. 1 hora depois, em Beverly Hills, Catherine estava no gramado da mansão, onde mais de 20 humanos extraordinários continuavam dormindo enquanto flutuavam no ar. Eles estavam sonhando enquanto Fan Xingjian continuava canalizando intenções de espada neles para fazê-los cultivar todos os tipos de técnicas de espada. A atenção de Fan Xingjian estava toda voltada para esses humanos extraordinários, observando as reações de seus sistemas em quase todos os momentos. Desde que a família Douglas conseguiu unificar todas as organizações criminosas da costa oeste sob a liderança de Helena, mais de 10 humanos extraordinários foram entregues a Fan Xingjian. Essas pessoas se esconderam, resistiram ou se juntaram a eles voluntariamente. Isso aprofundou o estudo dos sistemas de Fan Xingjian e também permitiu que a conversão das partículas físicas no corpo de Catherine fosse finalmente concluída hoje. No entanto, embora a estrutura do corpo de Catherine já tivesse sido convertida para ser composta de partículas físicas, Fan Xingjian ainda era completamente incapaz de sentir qualquer existência do mundo milagroso que lhe permitisse romper este nível dos céus de 9 camadas. Atrás de Fan Xingjian, Helena caiu de joelhos. Seus olhos estavam olhando para baixo, apenas olhando para as costas de Fan Xingjian pelos cantos dos olhos. Quando ela olhou para as costas dele, uma pitada de emoções contraditórias brilhou em seus olhos. O eu atual. Eu seria páreo para ele. Agora, depois de passar por muitos massacres na costa oeste para unificar todas as organizações criminosas, Helena atingiu o nível 212 e sua agilidade e força ultrapassaram os 250 pontos. Sua força agora estava muito além da imaginação das pessoas comuns. Ser capaz de pisar no ar para criar explosões, voar enquanto pisa no ar, quebrar montanhas e dividir mares com um soco, matar com uma única respiração e ter uma resistência corporal que lhe permitiria ignorar o canhão principal de um tanque tinha tudo tornam-se seus objetivos. As repetidas vitórias e repetidas retaliações contra oponentes mais fracos que ela experimentou fizeram com que Helena se tornasse cada vez mais confiante em suas próprias habilidades. Além disso, ela conseguiu matar facilmente 3 especialistas do Departamento de Execução da Lei. Isso despertou sua curiosidade. Ela não podia deixar de querer saber. Professor pode me derrotar? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 748. Disseminar esse problema se aninhou em seu coração como a sensação de formigas rastejando, fazendo com que ela se sentisse extremamente desconfortável enquanto ansiava por saber a resposta para essa pergunta. No entanto, a destreza de Fan Xingjian estava profundamente esculpida em seu coração, tornando-o incapaz de reprimir sua curiosidade e desejo. Quando Fan Xingjian se virou, Helena abaixou a cabeça e suprimiu o desejo em seu coração. Ela disse: Sinto muito, professora. A habilidade furtiva do lobo fantasma de Tom é muito poderosa, então não conseguimos encontrá-lo. No entanto,
Há um morto e 2 feridos no departamento de execução da lei, e consegui obter algumas informações deles. Atrás de Helena, as 3 pessoas do departamento de execução da lei estavam deitadas no gramado. Um deles era um cadáver sem cabeça, enquanto os outros 2 desmaiaram. Não importa. Apenas continue mandando pessoas atrás dele. Fan Xingjian agora tinha pessoas suficientes em suas mãos e não se importava nem um pouco com Tom. No entanto, ele estava um pouco preocupado com o departamento de aplicação da lei e perguntou: você descobriu alguma coisa sobre os especialistas deste mundo? Sim, respondeu Helena. A Aliança Carmesim e o Congresso Radiante são as forças extraordinárias mais fortes deste mundo. As informações que ela obteve dos 2 humanos extraordinários do Departamento de Execução da Lei não foram detalhadas, mas foram suficientes para Fan Xingjian determinar muitas coisas. O Departamento de Aplicação da Lei tinha uma compreensão completa de muitas coisas, incluindo as informações sobre os especialistas mais fortes da Crimson Alliance e do Radiante Congress. Filho de Deus? Sistema sobre-humano. Parece que ele é a pessoa que derrubei no sol. Fan Xingjian inferiu das informações obtidas. Se ele é o mais forte deste mundo, então não preciso me preocupar muito. Ele conseguiu obter novos resultados de seus estudos recentemente. Portanto, além de poder controlar uma parte do sistema da outra parte, ele também entendeu mais sobre alguns dos princípios por trás de como o sistema usa partículas físicas como portadoras. Catherine completou a conversão em partículas físicas, mas ainda não consigo sentir o Miracle World. Isso significa que a influência ainda é insuficiente. Então, eu tenho que converter corpos de mais pessoas em partículas físicas. Anteriormente, Fan Xingjian havia dado partículas de éter a um mundo e, desta vez, ele estava espalhando partículas físicas por todo o mundo. No entanto, se ele realmente fizesse com que todos na Terra tivessem seus corpos convertidos em partículas físicas, o que lhes permitiria compreender os meios para o cultivo dos cavaleiros, ele mudaria completamente a história deste mundo. Ao longo desse processo, Fan Xingjian ficaria de posse de um número infinito de espécimes experimentais. Ele ainda seria capaz de observar o processo de formação e evolução do sistema CNID. Vamos tentar primeiro. Fan Xingjian olhou para Helena e levantou o dedo gentilmente, fazendo-a flutuar. Embora Helena tivesse o sistema de aumento de nível, ele reforçou seu corpo físico através de partículas de éter, ao invés de realmente mudar as qualidades intrínsecas de seu corpo. Uma pessoa como essa, que também possui atributos físicos poderosos, era ideal para Fan Xingjian testar seu método. Concentre-se e seja sincero. Lembre-se das ações que mostrarei a você. Esta é uma nova técnica de espada que vou ensinar a você. Isso permitirá que você passe por uma mudança completa e fique ainda mais forte. Sua voz fria passou pela mente de Helena. No momento seguinte, uma sensação de dormência se estendeu de seu peito. Então a bioeletricidade em seu corpo se condensou, se espalhou e fluiu por seu corpo, dando origem a indícios de mudanças misteriosas em seu corpo. Lembre-se, essa espada da reencarnação é uma técnica de espada que pode mudar completamente as qualidades intrínsecas do seu corpo e abrir um caminho para a evolução do corpo humano. É também um conjunto de artes marciais internas puras que só tem circulação dentro do corpo e nada fora dele. Você deve se lembrar disso com muito cuidado. Não deve haver uma pitada de erro. Enquanto ele falava, a energia nas partículas de éter se transformou em correntes de violentas correntes elétricas e invadiu violentamente o corpo de Helena. Eles usaram um método único para estimular cada uma de suas moléculas e átomos em todo o corpo. Era como se cada fluxo de corrente elétrica tivesse se transformado em uma espada elétrica, limpando o corpo de Helena com impressionantes forças de espada. Um dia depois, 100 partículas físicas nasceram no corpo de Helena. Sua proeza de batalha não melhorou qualitativamente, mas a resistência e o potencial de seu corpo agora eram muito diferentes de antes. Vendo Helena acordando, Fan Xingjian disse: de agora em diante,
Volte e pratique isso diariamente. Helena sentiu ao sentir a diferença em seu corpo. Era como se seu corpo tivesse ficado mais forte novamente. Ela ainda estava pensando na descrição da espada da reencarnação. 1,08 bilhão de partículas físicas. Enquanto eu continuar a cultivar isso e converter meu corpo em 1,08 bilhão de partículas físicas, poderei romper a restrição dos corpos mortais e possuir um poder que é como o dos deuses. Neste momento, por causa das mudanças das 100 partículas físicas em seu corpo, ela podia sentir que Fan Xingjian parecia possuir um poder semelhante. Mestre, é este o poder que você possui. Nesse momento, um sentimento de grande ambição surgiu em seu coração. 3 dias depois, outros 3 humanos extraordinários acordaram de seus sonhos e pegaram a espada da reencarnação. 2 dias depois, outros 10 humanos extraordinários acordaram. 1 dia depois, um humano comum conseguiu cultivar a espada da reencarnação. O talento de Fan Xingjian era muito assustador. Com os 10 níveis de impressões místicas e o maior talento das artes da espada no mundo, sua pesquisa estava progredindo rapidamente. Depois de entender a conexão entre partículas físicas, sistemas e partículas de éter, ele conseguiu criar esse conjunto de técnicas de espada em apenas alguns dias, o que poderia permitir que humanos comuns convertessem seus corpos em partículas físicas. Claro, embora essa técnica de espada já tenha sido inventada, cultivá-la ainda exigia tempo. As pessoas comuns provavelmente precisariam gastar de 20 a 30 anos antes de poderem transformar completamente seus corpos físicos na estrutura física de partículas. Ao longo desse processo, as qualidades intrínsecas de seus corpos continuariam a se fortalecer à medida que despertassem o poder das partículas de éter. O nível mais alto que eles seriam capazes de alcançar seria o de um cavaleiro comum de primeira transição. Fan Xingjian entendeu que esta era uma técnica de espada que poderia mudar o mundo. Este também foi o ponto crucial para ele romper este nível dos céus de 9 camadas e os meios para ele obter mais segredos por trás dos sistemas. Devo disseminar este conjunto de técnicas de espada. Quanto maior o número de pessoas que aprenderem esse conjunto de técnicas de espada, mais difícil será para as tendências históricas mudarem e poderei obter mais espécimes para observar. Se eu puder ver o processo do sistema Knit tomando forma, será de grande benefício para mim. Um breve momento depois, Fan Xingjian acordou Caterina e perguntou: você tem conexões com estações de televisão, certo? Como modelo de primeira linha, celebridade da internet, jovem senhorita de uma família rica e fazionista, ela sem dúvida teria conexões com estações de televisão. No entanto, ela não entendeu por que Fan Xingjian queria saber disso. Fan Xingjian disse: ajude-me a entrar em contato com as estações de televisão. Quero disseminar um conjunto de técnicas de espada. O primeiro método que Fan Xingjian pensou, que tinha maior autoridade na divulgação, foram claramente as estações de televisão. Além disso, se os especialistas mais fortes deste mundo tivessem apenas a proeza de batalha de um especialista de nível divino de nível 3, ele naturalmente não teria muita reserva. Divulgar a técnica da espada. Mas Caterina estava atordoada. Ela ficou ainda mais confusa sobre o que Fan Xingjian estava tentando fazer. Sem desculpas, Fan Xingjian digitou e transmitiu o conteúdo da espada de reencarnação para a mente de Caterine. Use todos os meios que você tiver. Depois que isso for transmitido nas televisões, espalhe-o na rede. Eu quero que todos no mundo cultivem esta técnica de espada. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.